31 ao 35. Vamos fazer essa leitura, como sempre, de forma bem atenta. Pedir ao irmão Zaqueu que leia. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhe respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te forem enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha juntos do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhas a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, que a tua graça, Senhor, esteja sobre nós nesse momento de estudo da tua palavra. Já cantamos, ó Deus, e enaltecemos o teu nome. Estamos mais uma vez orando a ti, ó Deus. Tua palavra foi linda e nós necessitamos dela, Senhor, explicada e aplicada às nossas vidas. Tu te dignas, ó Deus, em agir por meio do teu Espírito. Estamos aqui na tua total dependência, Deus, e sabemos que não podemos falar da tua parte senão por meio do teu Espírito. Sem o teu Espírito, ó Deus, falaremos da nossa parte, do que pensamos, ó Deus, do que entendemos. E certamente, ó Deus, isso não estará em harmonia com a tua vontade, por mais que venhamos, Senhor, a falar em teu nome. Por isso, meu Deus, misericórdia da tua parte nós te pedimos, para nós que vamos expor, Senhor, e para todos os que estão aqui presentes. Traz salvação, Deus, exortação, ânimo, para prosseguirmos com a nossa missão de profeta aqui na terra. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Amém. Irmãos, nós estudando esse capítulo, nós percebemos que o tema do reino de Deus, ele está em destaque. Os irmãos já notaram que temos sempre dado essa ênfase, né? Eu queria que os irmãos atentassem aqui. Veja como dá para a gente enxergar isso com muita facilidade. Veja, por conta disso, nós entendemos que essa passagem que nós lemos do 31 ao 35, ele evidentemente também está dentro da concepção do reino de Deus. O que é o reino de Deus? A ação do reino de Deus. Como fazer parte do reino de Deus. As características estão todas aqui dentro. Quer ver? Observe. Vá para o início do capítulo 13 de Lucas. Observe que do versículo 1 ao versículo 5, aliás, do 1 ao 9, nós vemos que o reino de Deus é um reino de arrependimento. Ó, do 1 ao 5, a gente aprendeu que nós devemos nos arrepender para não perecer. E do 6 ao 9, que Deus concede oportunidades de arrependimento. Quando foi contado a parábola da figueira, que o viticultor chega lá na sua
roça, né? Na sua plantação, na sua horta, e determinada figueira não tem fruto, então o agricultor ele pede mais um tempo, né? Para que ele cave, ele trate da planta para que a planta possa produzir o fruto designado. Então, o reino de Deus é um reino de arrependimento. Deus concede oportunidades de arrependimento para aqueles que fazem parte do reino, do seu reino. Deus concede. Depois, irmãos, do versículo 10 ao 17, nós vimos que o reino de Deus é um reino de manifestação de graça. Olha lá, olha comigo. O que é que nós temos do 10 ao 17? Nós temos a cura e a libertação de uma mulher. Então, o reino de Deus é um reino de graça, de manifestação de graça. Deus, no seu reino, cura, liberta e exorta. E exorta. Do versículo 18 ao 21, Cristo comparou o reino de Deus a um grão de mostarda e ao fermento, nos trazendo a lição de que o reino de Deus, ele começa de forma insignificante, de forma que não dá para notar, que é um grão de mostarda, que é uma coisa pequenininha, mas que ele cresce. Não cresce, irmão? O grão de mostarda é como o irmão Zaqueu colocou uma pólvorazinha, né? Um grão de pólvora, mas que quando a árvore cresce, Dona Vaninha, a senhora já viu a senhora lá de olho das flores, da plantação, já viu uma árvore, um pé de mostarda? Não, né? Já viu o grão de mostarda? Não. Ó, é pequenininho assim. Ele pode chegar até 3 metros ou mais de altura. 3 metros ou mais. Então o reino de Deus, ele é semelhante a um grão de mostarda. Ele começa pequeno, mas cresce. Só que ele não tem um crescimento só numérico, ele tem também um crescimento qualitativo. Então ele é como um fermento. O reino de Deus é como um fermento. O fermento o que é que faz? Um pouco de fermento, ele consegue influenciar toda a massa. Então isso indica um crescimento, uma influência qualitativa de dentro para fora. Fazendo a comparação com o fermento sendo o ser humano, ele toma conta, ele influencia todas as áreas do ser humano. E também nós concluímos que para fazer parte do reino de Deus é preciso se esforçar para passar na porta estreita. Não é isso, não? Para você entrar no reino de Deus, só você entra pela porta estreita. Por quê? Muitos vão querer entrar de qualquer forma, mas não é possível. Não é possível. Então a gente percebe, irmãos, e espero que os irmãos tenham percebido que a temática aqui é o reino de Deus. A temática aqui é o reino de Deus. Veja, o versículo 31 do que nós lemos indica que a circunstância de alerta do fariseu a Jesus, que chegou um fariseu e alertou a Jesus. Veja isso, não é, Abraão? Leia o 31 novamente. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar. Então, quando ele diz isso, naquela mesma hora, nós entendemos que está dentro do contexto da última fala, né? Enquanto Jesus estava aqui mostrando que o reino de Deus, para fazer parte do reino de Deus, você tem que entrar pela porta estreita. Quando Jesus terminou de proferir aquelas palavras, naquela mesma hora, naquela mesma circunstância, naquele mesmo momento, vieram alguns fariseus para alertar Jesus. Para alertar Jesus. Agora preste atenção. Preste bem atenção. Se a temática é sempre o reino de Deus,
Eu vou falar uma frase e quero que os irmãos completem. Quero que os irmãos entrem aqui no espírito do estudo. A gente viu o reino de Deus, né? O reino de Deus é um reino de arrependimento, o reino de Deus é um reino de cura e libertação, o reino de Deus é para entrar, tem que passar na porta estreita, tá certo? Então, com base no versículo 31, que diz, vou ler de novo: naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Com base nisso, nós podemos deduzir que fazer parte do reino de Deus é isso aí, mas tem um pouquinho mais para frente. Fazer parte do reino de Deus é perseguição também, mas é um pouquinho mais adiante. Bora, Abraão. Com base no versículo 31, fazer parte do reino de Deus é... Vamos lá, de novo. Isso é um exercício, a gente tem que se exercitar, porque o estudo hoje é meio substancial, não é meio feijão com arroz e carne seca. Um suquinho de acerola assim para ajudar a descer, viu? A gente tem que se aquecer um pouquinho hoje, tá? Eu sofri ameaça de morte. Opa! Fazer parte do reino de Deus é? Sofri ameaça de vida. É correr risco de vida. Tá? Concorda, Ramon? Concorda, Simone? Você não sabia disso não, era Malino quando entrou no reino? Hein, irmã Gisele? Você entrar no reino de Deus é viver correndo risco de vida. Irmãos. Eu quero mostrar isso para os irmãos. Quero provar isso para os irmãos. Nessa manhã. Esse é o meu desafio. Essa é a tese que eu vou defender nessa manhã. Tá certo? Por quê? Irmãos, eu pergunto. Aí você vai dizer, não, pastor. Peraí, o senhor está exagerando, porque aqui os fariseus, preste bem atenção, vamos contextualizar, né? Os fariseus é que vieram dizer para Jesus que Herodes queria matá-lo. Então quem corria risco de vida era Jesus. Era só Jesus? Não, irmãos. O próprio Cristo nos diz, lá em João 15, 18, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Então, se ele odeia a mim, odeia a vós. O apóstolo João, lá na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 13, diz: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Entendeu, irmã Aline? Entendeu, Gisele? O mundo. Então, irmão, se o nosso líder corria risco de morte, ou risco de vida, não, tanto faz. Então os seus discípulos também correm. Não, pastor, só naquela época. Por isso, irmãos, o título do nosso estudo é Cumprindo a Missão de Profeta até a Morte. Cumprindo a missão de profeta até a morte. Vamos ver, irmãos, o que é que Deus tem para nos ensinar nessa manhã. A primeira missão, a primeira lição que eu quero trazer para os irmãos é que o profeta tem de forma clara sua missão. E desde já quero dizer aos irmãos, todos nós somos profetas. Esqueça, irmãos, aquele conceito de que profeta é aquele que fala alguma coisa que vai acontecer no futuro. Profeta não é essa concepção na Escritura. As pessoas restringem, tanto no passado como nos dias de hoje, a missão de profeta, como se fosse simplesmente um adivinho. Ramon, qual é a principal missão do profeta?
é o quê? Quando Deus ele deu profetas, qual é a principal missão do profeta? Proclamar aquilo que Deus estava fazendo. O profeta era aquele que ouvia as coisas de Deus e falava para o povo. Por isso que quando o povo queria saber alguma coisa, ele falava com o profeta. Não era assim, João? Aí o que é que ele fazia? Consultava o Senhor. E aí ele dizia. Tanto é que a orientação para o profeta era, Deus dizia claramente, tudo que eu lhe disser, você vai dizer. Não aumente, nem diminua. Não tire, nem coloque. Foi assim que Jeremias disse, tudo que o Senhor me disser, eu vou dizer para vocês. O falso profeta era aquele que não falava da parte de Deus, nem dizia tudo que Deus, isso era falso. Então, o profeta é aquele que recebe a mensagem de Deus e fala para o povo. Mas é isso que as pessoas entendem de profeta nos dias de hoje, nas igrejas? Não. Profeta é aquele que vai dizer alguma coisa, que é por isso que diz, eu recebi uma profecia, recebi uma profecia, recebi uma profecia. E tem igrejas aí que funcionam 100% na base de profecia. Ou seja, exatamente, anunciar aquilo que vai acontecer. Irmãos, nós já temos nas nossas mãos tudo o que vai acontecer. Está aqui. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreensão, admoestação, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa. É por isso que nós temos isso aqui nas nossas mãos. Deus nos deixou toda a revelação nas nossas mãos. Então toda a profecia está aqui. Está aqui o que está acontecendo nos nossos dias. Está aqui registrado. Está aqui o que vai acontecer no fim dos tempos. Então a profecia está aqui. Ontem a gente teve a oportunidade, né? E leu. Só para os irmãos terem noção. Dona Vaninha, as coisas estão caras, então? Muito, então? Gás de cozinha, né? A gente chega assim, tá uma coisa absurda. Você fica olhando assim, mas minha gente, você fica procurando o que se explica esse preço, o que explica o preço. A pandemia, não é mais a pandemia que as pessoas voltaram a trabalhar. Ou não voltaram? O mundo voltou a trabalhar, meus irmãos. As pessoas voltaram a produzir. Agora me diga, hoje as coisas estão mais caras do que no pico da pandemia. Estão ou não estão? Ah, para estar melhor não, irmãos, aqui. Porque, antes a gente estava isolado, todo mundo dentro de casa, trancado. Só abrir supermercado, farmácia, né? Entrava uma pessoa por família. A gente foi entrar no supermercado aqui, que a pergunta da família não, só entra um. Só entra um. E por que hoje está mais caro do que no pico da pandemia? Abra aí rapidamente em Apocalipse 6. Tem vários, mas eu vou ler só do versículo 5 e 6. Para exemplificar essa questão dos preços. Diz assim: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem.
Então vi, eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. A balança para pesar, né? Balança para medir, né, o peso das coisas. E disse assim: e eu vi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Irmãos, uma medida de trigo por um denário, quanto é que custava um denário? Diz aí, irmãos, aqui mais ou menos. Aí na Bíblia de estudo, às vezes diz: um denário custava tanto. Veja aí, por favor, para mim, que eu esqueci de pesquisar hoje de manhã, eu não decorei. Denário, salário de um dia de trabalho. Olha só. Esses preços sofrem inflação de cerca de 12 vezes mais que o normal, de modo que uma família com muito investimento consegue evitar morrer de fome. Mateus 24, 7. Como é 12 vezes? 12 vezes mais que o normal. Isso indica o que, irmãos? No popular é caristia. Nós estamos vivendo um momento de caristia? Está aqui previsto, irmãos. Terceiro selo. Terceiro selo. Você não precisa de alguém, irmãos, hoje em dia abrindo a boca dizendo: oh, isso vai acontecer contigo amanhã, depois. Você já está na escritura, a vontade de Deus já está expressa. Esse período aqui, o povo de Deus já devia estar, ou deve estar, ciente do que vai acontecer. Irmãos, a palavra de Deus é suficiente para a gente. É direção. Está aqui, vão abrir, as mortes vão acontecer. Está aqui. 4º selo. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Não está acontecendo isso, não. Não tem gente morrendo de fome, não. E com essa pandemia? Estamos vivendo, irmãos, um milênio. Está aqui, está claro. Esses acontecimentos vão se suceder. Não, mas já aconteceu antes da humanidade. Sim, é porque você tem que entender, da volta de Cristo até agora, esses eventos vão se sucedendo. Vão acontecendo um momento, depois vem acontecendo outro, depois vem acontecendo outro, depois vem acontecendo outro. Se cumprindo o que diz a Escritura, até o momento em que Cristo vai voltar. Até Cristo vai voltar. Então, meus irmãos, nós somos profetas. O profeta não é aquele que anuncia aquilo que Deus diz. E qual foi a ordem dada à igreja? João, quando Jesus Cristo ressuscitou, e as últimas palavras dele, qual foi a ordem de Cristo dada à igreja? E fazer o quê? Pregar, seja profeta. Fale da parte de Deus. O que é o Evangelho? Não foi que Cristo mandou? Fale da parte de Deus. Então todo cristão, irmãos, é um profeta. Então, se todo cristão é um profeta, essa mensagem é para a gente. Então, o profeta, a primeira lição, o profeta tem clara, ou seja, tem clareza da sua missão. Versículo 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. É interessante, irmãos, que aqueles que odiavam Jesus estavam trazendo um alerta para ele. Tem alguma coisa aí, né? Provavelmente querendo que ele vá embora. Queriam mesmo. Porque os fariseus não eram normalmente inimigos de Cristo? Nós estudamos antes, foi em Lucas 11, Cristo pronunciou 3 ais contra os
fariseus. Está lá, Lucas 11, 37 a 44. Condenando os fariseus. E ele, Cristo, ainda alertou seus discípulos contra o fermento dos fariseus. Lucas 12, de 1 ao 3. Então veja, aqueles que odiavam Jesus estavam trazendo um alerta para ele. Mas é porque eles tinham um objetivo, não é porque eles estavam querendo, né, ajudar Jesus. Eles tinham um objetivo. Agora, o mais importante é como Jesus reage a essa ameaça. Como é que Jesus reage? Versículo 32. Quem lê aí, por favor? Ele, porém, lhe respondeu: ide dizer a esta raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. O que é que isso indica, meus irmãos? Que Cristo, o profeta, tem clara a sua missão. Não está aqui, irmão? Olha, está me ameaçando de morte, né? Tá. Pode ficar tranquilo. Eu tenho ciência da minha missão. E de dizer a essa raposa. A gente sabe qual é a característica da raposa, né? A raposa normalmente é ligada aqui. Essa dona Joaninha sabe responder. Essa sim, ela sabe. Bem, raposa, qual é a característica da raposa? Uma das características da raposa, assim, bem conhecida. É o quê? Não tem lá. Ajuda aí, Aline. Traiçoeira esperta, né? Não é assim? Olha, vai espreitando daqui a pouco. E é ligeiro, senhor. Hein? Ligeira, esperta, ardilosa. Então é isso que Jesus está dizendo. E dizer a essa raposa que o quê? Eu tenho clara a minha missão. Resumindo, hoje e amanhã eu vou expulsar demônios, eu vou curar enfermos e eu vou cumprir minha missão. No terceiro dia eu vou terminar. É interessante aqui, irmãos, um destaque, que pessoas que têm interesses comuns, olha só, escute isso, pessoas que têm interesse comum, algum interesse comum, mesmo estando de lados opostos, podem se unir para alcançar esses interesses. Irmãos, isso aqui eram os fariseus e Herodes. Eles não tinham essa aproximação toda, não. Eles se aproximaram por causa de quê? Jesus, para perseguir Jesus. Para perseguir Jesus. Não pense não. Não, rapaz. Religiosamente e politicamente, os fariseus e Herodes tinham posições contrárias. Tinham posição contrária. Herodes fazia parte da religião dos fariseus, era fariseu Herodes? Nada. Hein? E isso religiosamente e politicamente. Herodes oprimia o povo judeu. Agora, pessoas tão distintas se reúnem, irmão. Se reúnem. Quando quer um objetivo, se reúnem. Olha como a Bíblia é maravilhosa. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso aí. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Depois você diga aí que a Bíblia não explica essas uniões aí dos políticos, dos partidos, não sei o que, dessas coisas. Se eles estão ligando aí para ideologia, não estão ligando para coisa nenhuma. Eles têm um propósito. Se eles tiverem o mesmo propósito, eles se juntam. Depois eles se separam, não querem saber. Quer saber de coerência, de honradez, não existe isso. Isso é muito comum. Pode saber. Então, Herodes queria Jesus distante. Tem muitos detalhes aqui, irmão, mas é tão bela a palavra de Deus que... Deixa eu trazer, olha. Por que Herodes? Herodes, irmão, foi aquele que decapitou João Batista. Porque ele queria, a Bíblia diz, dá para entender porque ele queria, a gente estudou isso, ó. Vê aí, Lucas 9, do 7 ao 9. Vou adiantar, porque tem muita coisa aqui. Quem encontrou, por favor, lê aí, Simone, por favor. Lucas 9, do 7 ao 9. Ora, os tetrarcas Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo,
Porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos, outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. 7 ao 9, deu tudo? Sim. Não. Herodes, porém. Não, do O versículo 7. 9, né? Herodes, porém, disse, eu mandei decapitar a João, quem é, pois este, a respeito do qual tenho ouvido dessas coisas. Ora, Se sim. esforçava por vê-lo. O que acontece? Herodes disse assim: rapaz, tem um rumor aí, tal, é melhor esse cara estar distante, porque João me deu trabalho, né? João me deu trabalho. Se esse cara é João ressurreto, eu quero ele distante daqui. Eu quero ele distante daqui. Quero ele longe. Então, é interessante, né? E os fariseus queriam ele aonde? Queriam ele perto de onde eles tinham poder, força, que é em Jerusalém, para pegar Jesus. Então, eles tinham um objetivo em comum. Jesus era o inimigo deles. Jesus era o inimigo deles. Então, irmãos, mas Cristo tinha muito clara a sua missão. Ele veio salvar o seu povo dos pecados deles. A missão dele era de cura e de libertação. Como a gente viu anteriormente, o reino de Deus é um reino de cura e de libertação. E Cristo sabia que aquele que confiou essa missão a ele, estaria com ele até que a missão fosse completada, até que ela fosse terminada. Então Jesus não ficou com medo daquela notícia que poderia atrapalhar seus planos. Está vendo, irmãos? O foco de Cristo é o reino de Deus, não é sua própria vida, mas é sua missão, assim como deve ser conosco. Quando temos clara a nossa missão, quando o nosso foco é o reino, as ameaças não devem nos abalar. Cristo ficou ameaçado, não. Você pode dizer a ele que eu vou cumprir minha missão. Você pode ter certeza, meu irmão, que você vai cumprir sua missão. Por mais que Cristo soubesse do seu fim, e nós não sabemos exatamente quando vai ocorrer o nosso fim, devemos nos lembrar que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. O Salmo 112, 7 diz assim: o bem-aventurado não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. É assim que nós devemos viver. As coisas futuras devem ser postas nas mãos de Deus. Por quê? Porque Ele nos deu a missão. Ele nos deu a missão. E eis que estou convosco Todos os dias. até quando? Mas antes disso Ele deu a missão, não deu? Qual foi a missão? Ser profeta. Entendeu? Você vai cumprir sua missão, meu irmão. Por isso que para o cristão não existe sorte, não existe azar, não existe acaso, não existe acidente, mas existe a providente mão de Deus, que está ali para que você alcance sua missão. Aí você tem que se entregar na providência de Deus. Porque o caminho de Deus é na tormenta. Você já ouviu esse finalzinho desse versículo? Eu agora não lembro não. O caminho de Deus, irmãos, é na tormenta. Não é na facilidade. Nós estávamos lendo, né, a questão de que tem hora que Deus nos dá. Tu lembra, Ruquinho, quando a gente estava lendo o Peregrino? Tem hora que Deus deu a cristão e a esperança um momentinho de refrigério, né? O rio da vida ali, que eles tomaram água, e passaram alguns dias, não foi, tomando água do rio da vida, se refrigerando. Tinha os frutos, né? E ele comendo e se fortalecendo. Deus dá esse momento. Mas depois, na caminhada para o país, o caminho fica estreito, apertado, os pés começam a doer. Mas ele disse que vai estar com você ali para você cumprir com sua missão. Então, irmãos, não devemos ignorar os meios
Por quê? Porque às vezes os meios que Deus nos traz são as dificuldades, e é comum. As perdas, as dores. Isso é importante para o quê? Para que você cumpra a sua missão. Então Deus vai conduzir sua vida. Você pode não entender, também não precisa entender, irmãos, aqui. Não. Precisa o quê? Creio. Eu creio. É claro que nós não devemos negligenciar os meios. Negligenciar os meios é fanatismo, não é fé bíblica, entenda. A gente sempre tem que ter o equilíbrio, né? Entendeu? Você não vai cego. Cristo nunca mandou você ir cego para as coisas. Mandou você ir confiante. Mas tem os meios, não tem, amor? Tem os meios, tem os sinais que Deus nos dá. Ele vai mostrando, Ele vai nos ensinando. Até porque você não tem nenhum cristão que seja, entre aspas, burro. Todo cristão, na verdade, é muito esperto e muito inteligente, porque ele sabe daquilo ali. As pessoas ficam dizendo, não, você é louco porque você está seguindo isso e está seguindo o cego. Não, ele não está seguindo o cego. Na verdade, ele tem mais noção do que você da situação. Por isso que ele está seguindo por esse caminho. Por esse caminho. Porque esse caminho é um caminho, não é o caminho do raciocínio lógico, aliás, não é do raciocínio humano. Certo? Não é o caminho do raciocínio humano. Porque as decisões não são humanas. As decisões são baseadas, são decisões espirituais. Que o reino de Deus é que é o alvo, a missão, não é as coisas aqui da terra. Então, em primeiro lugar, o profeta tem clara a sua missão. Em segundo lugar, o profeta sabe que seu tempo de vida está determinado. Versículo 33. Ruth. Lucas 13, 33. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Olha só, ele tem claro ou não tem que seu tempo está determinado? Claro que importa caminhar hoje, amanhã e depois. Porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Nós já aprendemos, irmãos, e nunca é demais relembrar, que quem faz parte do reino de Deus não deve temer a morte. Nem deve temer aqueles que podem nos levar à morte. Não foi assim que a gente viu em Lucas 12, 4, a parte B? Não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Não temam. É muito comum, irmãos, as escrituras, preste bem atenção no que eu vou dizer. É muito estranho as escrituras um cristão ter medo de morrer. É muito estranho. Ficar apreensivo pela vida é contraditório para aqueles que teoricamente já perderam suas vidas por amor de Cristo. Deixa eu lembrar de novo, Lucas 9, 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Não é contraditório. Você entrou no reino de Deus, significa dizer que você já perdeu sua vida. Olha, dona Maninha, esse reino aqui é um reino meio estranho. Que a gente sempre diz que é paradoxal. Ou seja, parece que é contraditório, mas não é. Parece, mas não é. Porque você entra no reino de Deus para ganhar a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Mas para entrar nesse reino e ganhar a vida, Jesus Cristo disse, você tem que perder sua vida. Oxente, explicar esse reino é meio complicado, né? Não, irmãos, aqui. Oxente, como é isso? É porque é espiritual. Nós estamos falando de coisas espirituais. Nós não estamos falando de coisa terrena. Foi por isso que Nicodemo não entendeu. Como é? Pode o homem nascer de novo? Como é que eu vou ganhar a minha vida se eu for perder minha vida? Como é que eu vou salvar a minha vida se eu vou entregar totalmente minha vida? Como é isso? Como é isso? Isso é o reino de Deus.
é espiritual. Então, irmão, só escute bem isso. O cristão, aquele que é crente de verdade, tem que estar familiarizado com a morte. Tem que pensar na morte. Tem que entender que a morte é lucro. Porque ele o cristão, estou falando do cristão, do crente. Pois precisa morrer todos os dias. O cristão precisa morrer todo dia. Se eu não morrer todo dia, quando chegar a hora da morte, eu não vou estar preparado para morrer, sabendo morrer. Então eu tenho que morrer todo dia. Deixa eu lembrar de novo o que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos. Somos reputados como ovelhas todos os dias. Todos os dias. É por isso, irmãos, que os mártires cristãos enfrentavam o momento de se encontrar com o seu Criador daquele jeito. Eles estavam acostumados já a morrer todo dia. Eles não consideravam sua vida como preciosa. Contanto que eles cumprissem com a sua missão. Então, irmãos, nosso dia de vida, nosso tempo de vida é tão determinado. Por isso que o apóstolo Paulo, para mim, o viver é Cristo e morrer é o quê? Lucro. Eu gostei muito você lembra do irmão Zaqueu disse, se ter filho fosse ganhar a pepita, né? Todo mundo queria. Não era uma pepitazinha de ouro. E morrer? Você não quer morrer não, mas é lucro, ó, tu vai lucrar. Você é doido, esse povo é doido. Esse povo não sabe o que tem não, tá vendo? A religião é o ópio do povo, deixa o cabo ópio, deixa zoado, deixa noiado. Está doido? Se a coisa mais preciosa que a pessoa tem é a vida, como é que você perder a vida é lucro? O evangelho é loucura, meus irmãos. Mas o verdadeiro evangelho é loucura. Me permita estar enfatizando isso, mas esse evangelho que a gente tem por aí não é o verdadeiro evangelho. Por isso que as pessoas vão para a igreja atrás de lucro. Eles vão atrás de lucro. Aí pode dizer para ele, você que está atrás de lucro, morra. Como é? Morra? Porque o apóstolo Paulo disse que morrer é lucro. Quer? Não, é assim não. É, que a Bíblia diz que é. Por isso que é tão difícil assim, quando diz assim, para você evangelizar uma pessoa, falar do amor de Cristo. Você tem que ir evangelizar. Não chame para o assim, vá lá visitar a gente. Aí você já começa assim, meu Deus, me orienta como eu devo falar. Aí o Espírito vai dizendo, aí o povo olha atrás e fala assim, tá certo, eu vou um dia, desse jeito, né? Porque não quer vir, não vem. Menina, quanta gente tem falado, né? Tem mostrado, mas não quer, não vem. Então é mais fácil chegar assim, Jesus te ama, vai lá nos visitar, tem uma bênção para você, aí vem. Ontem de noite teve uma oportunidade, foi a mesma coisa. A gente apresentou assim a verdade do evangelho, a pessoa disse, mas eu entendo deixar. Mas a verdade é pegar a Bíblia de Gênesis, abrir em Gênesis, Salmo, Jó, Apocalipse. E aí eles, mas eu prefiro ficar com meu entendimento. Mas se quiser estudar, a gente está lá estudando. Irmãos, nossa perspectiva de vida não pode ser aquela determinada pelo IBGE. Você não pode ficar com aquela perspectiva do IBGE. O IBGE tem uns cálculos, tem? Tem, dizendo. Inclusive que a expectativa de vida do brasileiro, das pessoas, está aumentando bastante. Não pode ser essa. O cristão não. Olha, é bom para o cristão considerar que talvez ele tenha 2 ou 3 dias apenas para frente. Então ele sempre, se você soubesse que tinha 2 ou 3 dias só de vida, um bocado de coisa você fazia, não, irmã linda, vou ajeitar aqui, vou botar em ordem aqui minha casa, como Deus disse a Ezequiel, põe em ordem a tua casa que tu vai morrer.
tivesse só 2 ou 3 dias, a gente sempre estava com a malinha pronta para morrer. Estava nos pés sempre. Entendeu? Sempre estava. Então é bom que a gente tenha com essa. Não é a perspectiva do IBGE, não. É a perspectiva de no máximo 2 ou 3 dias. Agora, pode ser que daqui a pouco você não esteja mais aqui. A questão, pastor, para deixar mais entendida, não é uma perspectiva moribunda, né? Da morte. Não é. A Bíblia diz que Deus se alegra com a morte do justo e se entristece com a morte do ímpio. A ideia aí é que, normalmente, quando a gente não quer morrer, é porque a gente está querendo viver o que esse mundo oferece. Né? A gente acaba morrer. Eu nem viajei, nem passeei, eu estou querendo. Nem curtir minha família. Nem curtir minha família, eu quero ver meus netos, isso e aquilo. Então, quando a gente observa, as pessoas, elas não querem morrer, e aí é o perigo do cristão, porque o ímpio ele não quer morrer porque ele quer usufruir dos prazeres que o mundo dá. E quando você vai ver o cristão, quando você começa a conversar, ele vai tentar se esconder, mas no fundo, o medo dele é perder o que o mundo pode oferecer. Você pode pedir para viver mais a Deus, faça como a gente canta o salmista. Diz assim: Senhor, o Senhor morreu, um morto pode te louvar? Peça para viver mais tempo, para louvar e fazer a vontade de Deus. Está entendendo? Senhor, dá que eu cumpra bem minha missão. Me dá os dias para eu cumprir minha missão. É diferente, entendeu, irmãos? A perspectiva é do reino, não fica a perspectiva antropocêntrica, o homem no centro, eu no centro, minha família, meus sonhos, minha perspectiva, meus planos, minha vontade. Não, meu não. Você passa a ter, não é antropocêntrico, é teocêntrico, é cristocêntrico. É o reino de Deus. A preocupação do cristão, na verdade, a preocupação com a vida do verdadeiro cristão na terra é só com os familiares e com as pessoas próximas que estão a ele, que pode ser que não vão para o céu como ele. Então é a missão. Porque qual é a sua missão? Por isso que o Paul Washer, numa das pregações, ele falou assim: por isso que se acontecer em que uma situação em que sua vida esteja correndo risco, a sua e do seu amigo, e eles seja necessário fazer uma escolha, ou a sua vida ou do seu amigo, escolha salvar do seu amigo, que você morre, porque você já está salvo, mas pode ser que seu amigo não esteja. Então é uma questão de missão, entendeu? Aí, ó, tá vendo como bate, irmão, da mensagem? Sua visão é a visão da missão do reino. É do reino. Então por isso que diz que tem muita coisa na cabeça da gente que tem que mudar, entendeu? Muita coisa tem que mudar. Tem que vir o paradigma bíblico. É o paradigma bíblico. Né? Então veja, vamos morrer no dia e na hora determinado por Deus. Assim como não se esperava que um profeta fosse morto fora de Jerusalém. Não foi isso que a gente disse? Por que, irmãos? Porque era em Jerusalém. Entenda bem porque Jesus Cristo disse isso. Porque era em Jerusalém que o Sinédrio, ou seja, o conselho de 71 juízes judeus, se reunia para decidir sobre os assuntos de religião. O Sinédrio era o STF do judeu. Só tinha mais ministros. Não? Então, irmãos, o Salmo 139 nos diz que nossos dias estão escritos no livro divino, cada um deles determinado. Por isso que o profeta sabe que seu tempo de vida está determinado. Terceiro lugar, veja, a primeira lição que a gente aprendeu: o profeta tem clara a sua missão. E segundo, o profeta sabe que seu tempo de vida está determinado. Terceiro, o profeta prega sobre o pecado, sobre a misericórdia e sobre a responsabilidade do homem. Isso tudo nós encontramos aqui no versículo 34, olha só. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta as do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Então veja, quero mostrar para os irmãos: o profeta deve pregar sobre o pecado.
Jerusalém representa aqui o pecado de toda uma nação que rejeitou aqueles que são enviados por Deus. Está certo, irmão? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Ou seja, Jerusalém aqui representa aqueles que rejeitaram. Todos os que são enviados por Deus rejeitaram Cristo e rejeitam todos os que são discípulos de Cristo, profetas de Jesus Cristo. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Se não recebe Jesus, não recebe os profetas. Jesus não deu a missão para os 70? Aí disse, vá e anuncie a minha, não foi isso que ele disse, anuncie a minha vinda. Os que não receberem, bata o pó dos pés e sai da casa. Não fique na casa quem não recebe. Quem não recebe, bate os pós. Então, Jerusalém representa isso. Então, Cristo pregou sobre o pecado, contra o pecado, denunciou o pecado. Mas nós devemos fazer isso com compaixão. Preste bem atenção, com compaixão. Quando você prega contra o pecado, você deve sentir também o quão terrível é afrontar a Deus, o zombar, rejeitar e matar os que foram enviados para pregar a verdade. Quando você vai pregar, você não vai pregar com a pregação, só aquela pregação que vem do juízo da sua parte. Você prega anunciando o juízo, mas você tem que pregar com compaixão. Porque senão vai ser o seguinte, é uma mensagem de juízo sem misericórdia. E a misericórdia será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Entende? Você tem que compreender isso. Tá? Você tem que entender que quando você vai pregar, você tem que entender quão triste será para aqueles que ouviram a mensagem e rejeitaram. Principalmente, irmãos, a loucura, preste bem atenção nisso, daqueles que desfrutaram de grande abundância dos meios de graça, mas com suas ações rejeitaram os meios de graça a respeito dos judeus. Os judeus foram agraciados imensamente. Novamente eu digo para os irmãos, Paulo diz, que vantagem tem o judeu? Grande. Tem vantagem? Tem. Por quê? Porque eles desfrutaram ali, rapaz, da condução de Deus, da direção de Deus. Eles têm vantagem, mas no final essa vantagem o quê? Não adianta de nada que eles rejeitaram. Então, olha, vai ser muito triste, irmãos, para aqueles que, a Bíblia diz, provaram o dom celestial. Tem gente que provou o dom celestial. Tem gente que foi participante do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, mas caíram. Sabe onde é que tem isso, irmão? A queda dos iluminados. Hebreus, capítulo 6. Esses são os joios dentro da igreja. Eles estavam dentro da igreja, provaram o dom celestial, desfrutaram, foram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra, os poderes do mundo vindouro, mas não permaneceram, caíram. Não permaneceram porque não eram dos nossos. João diz isso. É 1 de João. Esses são os joios. A Bíblia diz, segundo, aqui o profeta primeiro pega o pecado com compaixão, mas prega a misericórdia. Como foi dito aqui, o Senhor não tem prazer na morte do perverso. Ezequiel 33, 11. O coração de Cristo, irmãos, é cheio de compaixão e de misericórdia. Por mais que a gente tenha essa ênfase e pregue, mas o coração de Cristo é de misericórdia. A gente tem que ter misericórdia e compaixão na pregação também. Tem que ter. Temos que estar imbuído nisso. Cristo não discrimina ninguém, judeu, grego, escravo, livre, não é? Ele não faz acepção de pessoas. Isso tem nada a ver com eleição. Pessoas, né? Diz que Deus não pode eleger porque não fazer acepção de pessoas. Não existe um grupo específico, como os judeus pensavam que eram só eles. Por isso que a Bíblia diz, não faz acepção, judeu, grego, de lá, de cá, Olho d'Água das Flores, Belmiro, qualquer lugar.
Então ele não discrimina ninguém, irmãos. Até aqueles que o perseguiram com toda a força, ele traz para a família. Por isso que o amor de Deus é sem medida, nos constrange. Quem é que ia acreditar que o apóstolo Paulo tinha se convertido? Até o profeta que foi lá, Senhor, vai lá para tu cuidar de Saulo. Senhor, esse homem matava o povo. Claro que ele é um eleito, um escolhido. Tem que entender, olha a misericórdia, irmãos. A mensagem de Cristo é: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja, aqui está ligado a essa palavra, irmãos. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas. Isso é a misericórdia. Então o profeta prega a misericórdia. Entendeu? Mas o profeta também prega a responsabilidade do homem. Qual é a responsabilidade? E vós não o quiseste. Entendeu, João? Pregou o pecado, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Prega a misericórdia. Eu quis reunir teus filhos, então eu preguei aqui, preguei em todo lugar, não foi? Agora você é responsável. Não o quiseste. Acaba de dizer, eita, pastor, agora acabou a soberania ter na salvação agora. Quer ver? Vou mostrar que não. Aqui está querendo dizer, irmãos, vós não o quisestes. Ó, Ramon, é que a responsabilidade de quem vai para o inferno é dele mesmo. O que quer dizer é isso aqui. Você não pode atribuir a culpa a Deus, a Cristo ou ao Espírito Santo para quem rejeita o Evangelho. Olha só, de novo, olha o paradoxo. Vida cristã é paradoxal. Maravilhoso isso. Qual é a verdade? Presta atenção agora. Pega essas duas passagens de João. Abraão, leia aí João 5,40. João 5,40 e João 6,44. Tá sabendo desse nome. Bem vejo que és profeta. João 5,40 e depois João 6,44. Atenção, a leitura aqui, João 5,40. Contudo, não quereis vir a mim para ter vida. A responsabilidade é sua. Não quereis. Eu estou pregando, o Evangelho está sendo apresentado, mas você não quer. Está vendo que é o cabo decide? Aí vem João 6,44. Diz o quê? João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Se você não quer vir a mim, aí você está rejeitando. Então, vai quem quer. Não vai quem quer. Vai, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Só vai a Cristo quem o Pai encaminha para Cristo. Só. A responsabilidade é do homem. Quando Cristo disse: Jerusalém, Jerusalém, eu queria lhe trazer, por quê? Porque era misericórdia. Misericórdia. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Cristo não tinha prazer de ver aquele povo rejeitando ele, irmãos. Ele não tinha prazer nisso, não. Ele se alegra com um justo quando se arrepende, né? A alegria do céu. Mas quando entra alguém no inferno, os anjos não estão batendo palma e achando bom, não. Não. Entendeu? Não tem prazer na morte. Deus não é desse jeito. Agora ele é justo. A questão é entender a justiça. Concluindo, para a gente finalizar, já está. Deixa a gente concluir aqui em 6 minutos. Mas lembrando, primeiro, o profeta tem clara a sua missão. Foi a primeira lição, não foi? A segunda, qual foi? O profeta sabe
profeta sabe que seu tempo de vida está determinado. Terceiro, esse é maior. E o profeta prega sobre o pecado, a condenação e a misericórdia. Isso. O profeta primeiro prega sobre o pecado. Prega. Para falar da misericórdia, primeiro você tem que falar do pecado. Primeiro o pecado, depois a misericórdia e depois disso. Tu é responsável. Tu é responsável. Em quarto e último lugar, fechando. O profeta precisa anunciar o castigo do pecado. Além dele anunciar, né? Denunciar o pecado, ele anuncia também o castigo do pecado. Versículo 35. Leia, por favor. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então, irmãos, o homem vai colher aquilo que ele plantou. Certo? Aqueles que não deram ouvidos aos profetas, aqueles que não receberam bem os que Deus enviou, sua casa ficará deserta. Sua casa ficará deserta. Haverá um abandono definitivo da parte de Deus. Eles não vão mais gozar da graça, sequer da graça comum, da palavra de Deus. Os raios da graça não mais vão alcançá-los. Lembra que os iluminados, eles foram alcançados pelo raio da graça. A gente estava vendo assim, Potifar foi abençoado por causa de José. A casa de Potifar prosperou, meu irmão, por causa de quem? José. Quem está perto de alguém abençoado, irmãos, é abençoado. Quer seja cristão, quer não seja. Deus faz isso. Deus abençoa as obras da mão. Bom é estar perto, irmãos. Por isso que o Salmo 15, que é o cidadão dos céus, diz que ele tem prazer em estar perto do justo, mas aborrece os que desprezam a Deus. Ele tem prazer na companhia dos, presta atenção nisso, tem prazer na companhia dos justos. Porque eu sei que ali no meio do justo eu sou abençoado. Tá, irmãos? Então, um momento você precisa anunciar isso. O profeta anuncia o castigo do pecado. Diz: olha, uma hora as portas do evangelho vão se fechar. Uma hora as portas do evangelho vão se fechar. E aí, meu amigo, olha, enquanto a igreja está aqui, por isso que não tem aquele negócio, sabe, irmão, da igreja ser arrebatada por ficar aqui. Isso é ideia maluca, isso. Desculpa. Falei agora igual a branconado. Pode suspensão. É uma ideia, irmão, que não faz sentido a igreja deixar aqui a terra. Irmão, a igreja, os cristãos são sal da terra e luz do mundo. Saiu o sal, saiu a luz, fica o quê, irmão? Vai apodrecer a terra. Aí vão ficar alguns aqui para que pode ser que eles sejam iluminados. Quem? Quem vai pregar o evangelho? Quem vai exortar? Quem vai instruir? Quem vai cuidar? Quem vai falar da misericórdia? Né? Quem vai falar do pecado? Quem vai mostrar o castigo do pecado? Se a igreja subiu, se os profetas foram embora, não tem lógica, não tem sentido isso. Então, irmãos, o profeta anuncia que o castigo do pecado o castigo final do pecado é o abandono total de Deus. Aí ele diz assim, Cristo disse: não mais me vereis até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. A Bíblia diz que uma hora todo joelho, toda língua vai confessar. Então Cristo está dizendo: olha, vocês só vão me ver nesse dia, ou seja, quando for tarde. Aqueles que rejeitam os profetas do Senhor só vão ver de novo essa palavra quando for tarde demais. Não tem jeito. Então, finalizando, irmãos, eu pergunto: você entendeu que todo cristão é um profeta? Todo cristão é um profeta. Todo cristão, irmãos, tem uma missão.
de pregar, de falar, de anunciar. Agora lembre claro da sua missão. Se Deus lhe chamou, se colocou você no reino, você tem uma missão. Você tem clara essa missão? Está claro para você, pelo menos agora? De novo, que a gente costuma dizer, Deus não chamou a gente, irmão, não chamou o crente para esquentar banco de igreja. Agora é cadeira. Chamou. Nós temos a nossa missão. Nós temos uma missão. Temos que pregar sobre o pecado. Temos que denunciar o pecado. Nós não podemos ser coniventes com o pecado. A gente não pode dar trégua ao pecado. E às vezes o que acontece? A gente é mais misericordioso do que Deus, né? E a gente tem que ter cuidado. Porque muitas vezes, olha o que acontece. Olha os extremos. A gente sempre costuma colocar, irmão, para a gente ter cuidado com os extremos, né? Aí você agora fica um audaz pregador contra o pecado. Agora você tem que lembrar, viu? Primeiro, você tem que, em primeiro lugar, você tem que observar logo o seu pecado. O primeiro lugar é esse. Porque a gente tem uma facilidade muito grande de denunciar o pecado dos outros, mas o nosso. Então a gente tem que lembrar disso. E tem que ter cuidado para ser muito compreensivo com o pecado de uns e ser muito severo e austero com os outros, que é o que a gente pode fazer isso conosco mesmo, né? Ser muito complacente, muito compreensivo com você mesmo. Com os outros você é bem severo. Queria fazer isso, é aquilo. Mas com você está mais tranquilo, ou então com os outros. Tem que ter cuidado. É sempre a questão do equilíbrio. E tem que falar do pecado com compaixão. Com compaixão. Certo? Tem que sempre lembrar disso. Tem que lembrar que o nosso tempo está determinado. Como o irmão Zaqueu destacou aqui. Você não vai querer estar morrendo todo dia, não é isso? Você não está falando disso, nem viver moribundo, não. Você vai viver a vida que Deus lhe deu todos os dias da melhor forma possível. Você não vai estar apegado às coisas desse mundo, tem que ter cuidado. Seu tesouro está no céu, deve ser posto no céu, não na terra. Cuidado, porque a gente tem facilidade disso. Seu tesouro está onde? Qual é o seu tesouro? Qual é o seu maior tesouro? Para um pouquinho e pense. Responda só para você mesmo. Qual é o seu maior tesouro? Porque onde tiver o teu tesouro, estará o teu coração. Então pensa, onde é que está o seu tesouro? Qual é o seu tesouro? Onde é que está seu coração? Aí você vai encontrar seu ídolo também. Vai encontrar seu ídolo. Espero que seu tesouro seja Jesus Cristo. Seu maior tesouro seja Cristo. Então a gente não precisa temer a morte, irmãos. Não devemos temer a morte. Que Deus nos ajude então, irmãos, a cumprir nossa missão. Amém. Vamos orar.